Bem-aventurados os misericordiosos, serão tratados com misericórdia. O que é misericórdia? É um movimento para aliviar sofrimento alheio. É um movimento de compaixão, é amor sendo colocado em ação, é reconhecimento da miséria do outro. Misericórdia. Córdia vem de cardia, coração, do grego, coração na miséria do outro. Seja o outro errou, ou seja o outro estando numa situação de calamidade, bem-aventurados, felizes são, aprovados são os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Por quem? Serão tratados por Deus com misericórdia. Lá, quando Deus se revela a Moisés, em Êxodo 34, o Senhor passa diante de Moisés dizendo: o Senhor, eu sou o Deus da compaixão e eu sou o Deus da misericórdia. Eu sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Essa é a revelação de Deus ao ser humano. Eu cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, mas eu não absolvo o culpado. Então, a misericórdia está acompanhada da justiça. Por um lado, apresentam um Deus irado, nervoso, bravo, inclusive em meios evangélicos, onde os pregadores e os crentes são irados, bravos, porque tem muitos evangélicos sendo doutrinados a serem aqueles guerreiros do Antigo Testamento que corta a cabeça do Golias, do Sansão que mata 1000 homens, né? Então eles apresentam um Deus irado, um Deus nervoso, e outros apresentam um Deus de tanto amor, mas tanto amor, tão bonzinho, tanto amor que ele não aplica justiça. Então são dois extremos, né? Aí Deus, quando se revela, ele fala: eu sou Deus de compaixão, de misericórdia, demoro a irar-me, mas eu não absolvo o culpado se continuar no seu erro, se não me ouvir. Aí, quando Moisés ouve isso, ele se prostra com o rosto no chão e reconhece em adoração a um Deus amoroso, misericordioso, compaixão, mas também de justiça. Aí vem séculos depois, Jesus, na encosta de um monte, fala assim: bem-aventurados aqueles que refletem o mesmo atributo de Deus, refletem neles, são espelhos da misericórdia. Deus espera que o povo deles se manifeste no caráter, na qualidade que ele é. Felizes os misericordiosos, serão tratados com misericórdia. Aí uma pergunta para nós pensarmos é o seguinte. Passa um slide aí. Pergunta para a gente: a misericórdia de Deus para em você ou continua através de você? Ou ela flui através de você? Tem gente que quer muita misericórdia de Deus, mas não passa adiante a misericórdia. É aí que a falsa religião travestida de evangelho falha e é desmascarada. Peraí, você fala sobre você está debaixo da misericórdia de Deus, mas você não passa adiante a misericórdia? Você é um infeliz se não passa. Jesus disse: feliz é o que passa a misericórdia adiante. Entendeu que recebe misericórdia? Acho que todo mundo aqui entende que precisa de misericórdia, né? Imagine você diante de Deus, e se Deus revelasse, passasse num telão os seus pecados, todo mundo aqui ia precisar de misericórdia.
Agora, a gente não passa a misericórdia adiante. É infeliz quem faz isso. É desaprovado quem não passa a misericórdia adiante. É falsa a manifestação cristã evangélica ou católica. É falsa. Se entende que recebeu a misericórdia de Deus, mas não passa a misericórdia adiante. É falsa. É falsa toda manifestação que se chama cristã, de ódio, de raiva, de desejar a morte de pecadores. É falsa. Não está alinhada com o caráter de Cristo. Primeira coisa que a gente aprende, então, que não está passando aqui, a misericórdia é a essência do caráter de Deus. Se a misericórdia é a essência do caráter de Deus, como eu me comporto ao contrário da essência de um Deus que eu acho que eu represento, que está comigo? É um paradoxo, é contraditório. Deus se apresenta como misericordioso e compassivo. Séculos depois, Jesus, no monte com seus discípulos, fala isso. Não está criando nada novo. Está chamando os discípulos, eu e você, para refletir a natureza de Deus. Lucas 6,36, ele também repete: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Isso é uma responsabilidade muito grande para a gente. É uma quebra de orgulho absurda, que naturalmente nós não desejamos ser misericordiosos. Ah, mas eu sou misericordioso até um certo grau. Mas vai haver graus de dificuldade na nossa vida que demandaria uso de misericórdia que a gente não aceitaria. Quando você lembra de Deus, qual é a imagem, qual a característica primeiro que vem de Deus para você? Quando a gente lembra de Deus, aquilo que a gente entende que Deus é, a gente passa a refletir. Então tem uma galera mal ensinada, mal educada, de que Deus é um guerreiro pronto para matar. Aí eles refletem esse tipo de caráter na sociedade. Ai daquele que passar na frente ou pisar no pé. Vai receber vingança, vai sofrer, vai apanhar. Ai daquele que não é misericordioso. Pode participar de cultos, de congressos, pode participar de uma porção de coisa, pode cantar 1000 músicas, pode pregar a vida toda, mas pode estar pregando, falando, ouvindo, crendo num Deus que não é o Deus verdadeiro. E o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro, cuidado galera, cuidado, que Satanás está aí para influenciar a mente de vocês, através de um falso evangelho, através de um falso Jesus. Um falso Jesus. Se a gente pensar toda vez que acordar pela manhã em um Deus misericordioso, é um exercício para que a gente se torne misericordioso com as pessoas. Como é que a gente aplica isso na prática? Deixa eu revelar um negócio aqui, não sei se eu já falei para as meninas. Algumas vezes, corrigindo minhas filhas, quando vinha aquela ira de rigor, já passou pela minha cabeça que, caramba, se Deus me tratar com a mesma ira que eu estou tendo nesse momento de rigor, eu já era para estar morto há muito tempo. Aí eu modulei melhor a minha reação em alguns momentos em relacionar-se com as minhas filhas. Não vou dizer que eu sou perfeito, tá, Fêmea? Tá? Mas o simples fato de relacionamento de eu, filho de Deus, com o Pai, me ajudou em muitos momentos a modular algumas reações minhas.
Então, assim, aplicação prática. Coloca na sua mente uma imagem de um Deus que não é apenas juiz, ele é misericordioso. Ele é as duas coisas, juiz e misericordioso. Lembra que ele se apresentou a Moisés dizendo: eu demoro muito, eu demoro séculos a mirar com aqueles que fazem o mal. Ou então, ore pedindo coração mais sensível a Deus. Todos nós aqui, ninguém chegou ao nível máximo de misericórdia. Todos nós somos volúveis. Peça a Deus um coração mais sensível. E quando os outros falharem com você, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja o seu vizinho, seja o seu chefe, seja o seu cliente, seja os seus alunos, exerça paciência semelhante ao que Deus tem com você. Deus tem muita paciência com a gente. É ou não é, gente? Tem ou não tem? Muita paciência com a gente. Se eu fosse Deus, vocês estavam ferrados. Eu também, né? Aí agora um exercício. Lembre-se de um momento que você foi muito radical quando alguém falhou com você. Foi pesado, palavras duras. E pode ser que você não tenha como voltar mais atrás do que já aconteceu, né? Aí quando você depara com o evangelho, é constrangedor, né? Constrangedor pra caramba. Peça perdão a Deus. Perdoe você também. Entenda que você estava em processo de amadurecimento e muitas vezes a estupidez vem pela imaturidade. Perdoa aqueles que passaram da conta também com você. As pessoas falham intencionalmente com a gente. As pessoas falham por mal entendido, às vezes. As pessoas falham por ruído de comunicação, mas também pela estupidez, do pecado humano, da ira humana, da falta de experiência no lidar. Seja misericordioso. Aquele não merece, fulano de tal não merece. Perdoa, seja misericordioso. Pois Jesus promete que quem é misericordioso vai ser tratado com misericórdia por Ele. Eu acredito que não é só na vida futura, na vida de agora. Reflete agora o relacionamento. De quando a gente usa de misericórdia com as pessoas, Deus olha para a gente com misericórdia também. Segunda coisa que a gente aprende: a misericórdia não anula a justiça, acompanha. Por isso que Deus é o único perfeito em julgar. Eu falei aqui semana passada, se eu não me engano, um professor de direito chegou para a turma, direito civil, esqueci o nome dele. Ele chegou para a turma assim, a galera toda animada, fazendo direito e tal, romântico, aquela coisa romântica. Aí o professor deixa claro: quantas vezes eu sofri, porque tentando buscar a justiça, eu via que quem julgava era um humano. Humanos são tendenciosos, humanos são parciais, humanos são influenciados. Mas o único justo juiz, a única justiça perfeita é de Deus na pessoa de Cristo. É porque quando Ele usa a justiça, Ele também acompanha a misericórdia junto com Ele. O mesmo Deus que perdoa a gente também declara que Ele não inocenta o culpado. Não inocenta aquele que rejeita. Há então algo maravilhoso assim. Deus é cheio de misericórdia,
mas a sua justiça é inegociável. Então, por isso que a gente precisa descansar nele e confiar nele. Imagine se você cresce num Deus que não usa justiça e permite que o culpado continue sem haver uma justiça. Ele não deseja viver uma vida de justiça e ele vai continuar eternamente na injustiça. Que mundo caótico seria a nossa eternidade? Aí na cruz, Deus se faz nele justiça e justificador daqueles que creem. John Stott escreveu que na cruz a misericórdia e a justiça se beijam. Então Deus não ignora o pecado. Por isso que existe cruz. Deus não ignora a injustiça, o pecado, a rebeldia, o mal, a maldade. Mas Ele também não destrói todo pecador que se arrepende. O que você pode fazer como prática com base nesse segundo item? Perdoe sem relativizar o erro. Ah, mas todo mundo peca. Não, perdoe sem relativizar o erro. Perdoa sem passar a mão na cabeça daqueles que querem continuar no erro. É isso que o texto está dizendo. Perdoe na esperança de que esse alguém que você está pegando ali aqui vai melhorar, vai enxergar. E talvez você vai ter que perdoar orando para que essa pessoa enxergue o Cristo verdadeiro. Outra coisa para se proteger, não confunda a misericórdia com dar permissão para as pessoas te ferirem. Cuidado com isso. Misericórdia não é carta branca para as pessoas detonarem com você, com a sua vida e com a sua paz. Seja firme. Existe justiça. Use misericórdia, mas olhe também pela justiça. Seja contra o pecado, mas braços estendidos para todo pecador que desejar melhorar e se arrepender, desde que não seja um manipulador. Terceiro ponto: quem recebe misericórdia tem o dever de transmiti-la. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Para receber, tem que ser misericordioso. Aí Tiago capítulo 2, verso 12 a 13, você pode colocar aí, Eli? Tiago 2, 12 a 13, olha que legal isso aqui. Isso aqui está falando de preferência para gente que tem mais do que quem tem menos. É o 2, 12 a 13. Aí, existia uma galera lá no início do capítulo 2 que privilegiava os ricos e os pobres senta no chão. Aí o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, está dizendo: vocês estão equivocados. Como assim? Parcialidade em tratamento, discriminação. Aí ele conclui assim: portanto, tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Veja bem, volta aí, Eli, por favor. Julgado por discriminação. Discriminação social. Discriminação econômica. Vocês serão julgados pela lei que os liberta. Próximo, Ellen. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Isso é muito forte. Mas se vocês forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Isso é muito forte. E eu amo isso aqui, porque isso mostra que o Deus da justiça, o Cristo, é altamente confiável.
que se Cristo fosse aquele que fosse misericordioso sem ser justo, a nossa vida seria um inferno eterno. Mas por ele ser misericordioso e ser justo, é garantia de vida com abundância na eternidade. Ou seja, há um princípio: quem vive misericórdia vai experimentar misericórdia. Aí você pode pensar, é troca, então vamos fazer uma troca com Deus? Não é. Não tem como exercer misericórdia por troca. Só consegue exercer a misericórdia semelhante à de Cristo se tiver um coração transformado por Deus. Não adianta usar a misericórdia religiosa. Cuidado com a misericórdia religiosa. A misericórdia para rede social. A misericórdia para falar que é um religioso, que é um bondoso. A misericórdia por desencargo de consciência. Essa misericórdia é rejeitada. É a misericórdia por transformação ao caráter de Cristo. Então, tem muita gente aqui, talvez todos nós, possivelmente todos nós, quase certo que todos nós, ou 100% de certeza que todos nós fomos feridos por pessoas. Exerça misericórdia por quem te feriu. Porque a gente fere a santidade de Deus com as nossas atitudes. Pratique atos intencionais de bondade. Esse texto está dizendo de bondade. Está falando de discriminação social. Por questão de dinheiro, de gente da alta sociedade, sendo tratada melhor do que os que eles têm pouco. É possível a gente praticar atos de bondade para restaurar pessoas e ajudar pessoas a crescerem. Isso é bom demais quando você ajuda alguém. Quando Jesus fala é melhor dar do que receber, isso é sensacional. Jesus não está falando de oferta, tá? Tem muita gente usando isso. É melhor dar do que receber para colher oferta. Não está falando de dinheiro. Ele está falando de atos de bondade. Porque você se sente melhor. Você se sente feliz. Você se sente vivendo um propósito. E se Deus te deu misericórdia gratuitamente, qual é o esforço para receber a misericórdia que você fez? Que eu fiz? Nenhum. Então transmita misericórdia para frente. A misericórdia não pode parar. Chegou em você e parou. Não funciona assim. No reino de Deus não funciona assim. Não funciona assim. Então, assim, a misericórdia bíblica, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia, revela o caráter de Deus, quem Deus é. A misericórdia equilibra graça e justiça. Graça e justiça equilibradas. E a misericórdia é para fluir, continuar como um rio. Vem de Deus, passa por mim, por você e vai adiante. Como é difícil manter esse fluir para frente. Eu lembrei daquela passagem da pessoa que foi perdoada pelo seu chefe, não sei o que, e ele depois não perdoou o seu servo, ele não passou para frente. Isso aí, a parábola que Elisângela lembrou, de que Jesus conta essa história, fala que certa vez alguém devia ao seu senhor muita grana, e o senhor, ele implorou por misericórdia, não tinha como pagar, e o seu senhor o perdoou. Só que o companheiro dele de trabalho lhe devia. E lhe devia, assim, se for comparar com o perdão que recebeu, não era nada. Aí ele foi lá, imediatamente foi cobrar o seu colega. E aí foi cobrar com violência, inclusive, porque que não ia pagar. Aí o senhor fica sabendo, o condena aquele servo mau, porque ele não usou de misericórdia, assim como ele recebeu infinitas vezes mais. O egoísmo, o orgulho, a ganância,
a maldade não permitiu que fluísse a misericórdia. A gente vai ver em Mateus 6, o próximo capítulo. Se vocês não perdoam, vocês também não serão perdoados. Tudo advém de um coração transformado. A gente precisa responder essa pergunta. A misericórdia de Deus parou em nós ou ela ainda flui através de nós? Isso muda tudo. Isso muda os nossos relacionamentos dentro de casa, com a vizinhança, no trabalho, com os erros das pessoas que nos servem, com os erros das pessoas que estão em várias esferas de poder. Você conseguiria, pensa num candidato político aí que você não gosta, você consegue ter misericórdia dele? Faça esse exercício. Num ritmo de polarização absurda, né? Gente, eu já me peguei, eu já me flagrei, tá? Me flagrei com uma felicidadezinha intrínseca por gente ruim se dando mal. Até que eu me despertei e falei assim, caramba, que esse coração aqui, olha a tendência do meu coração. Olha a tendência do meu coração. Para corrigir a rota. Não pode parar, tem que fluir. Aí é uma grande inversão. Você não vai ver funcionar assim na política, na economia, na sociedade. Dificilmente você vai ver. Você vai ver alguns reflexos. Por isso que o reino de Deus o mundo é invertido por reino de Deus. Se a gente for misericordioso, vai haver misericórdia para nós. A gente já cometeu uma porção de erro. Peça perdão pelos seus erros e perdoe aqueles que erraram com você. Então, assim, para concluir, né, não cabe na fé cristã discriminação social e racial. Não cabe. Se você vir isso, não é evangelho, não é Cristo. É qualquer outra coisa que pode usar até a Bíblia, mas usa de maneira equivocada. O texto de Tiago 2 que foi trazido aqui estava tratando de discriminação social, desprezando pobres e favorecendo ricos. Quanto era VIP na igreja lá? Área VIP, né? Então, isso é antigo. A galera lá na igreja de Jerusalém, área VIP, estava dando lugares para os ricos sentarem e os pobres que se ferrem, né? Nesse jeito. A área VIP não é nova, né? É antiga. Você vê o nosso coração ruim como né? Atitudes punitivas por ressentimento, né? Assim, às vezes a gente toma atitudes de como se fosse criança. Alguém falhou, agora eu também dou o troco. Alguém falhou e eu fecho aquele canal de oportunidade. Alguém falhou e eu fecho aquele canal de relacionamento. Aquela frase, me fazem de bobo apenas uma vez. Calma. Não é bem assim. Se fosse Deus falar isso, me fazem de bobo apenas uma vez, a gente estava ferrado, filho. Não é bem assim. Agora, use a prudência, né, para não ser abuso, né, mas também não chega ao certo ponto de ser tão radical assim. Vingança. Eu já falei aqui que se eu tivesse uma arma, eu já teria matado uma pessoa há muitos anos atrás. Porque eu perdia a cabeça, ainda bem que eu não tinha. Mas por quê? O único digno de usar a justiça, da vingança, é só Deus. Porque Ele equilibra misericórdia e justiça, e a gente não usa misericórdia. Entendeu? Por isso que a gente não tem esse mérito. Aí, o que a gente... Por isso que a gente deve ser um corpo de amigos que se ajudem. Por exemplo, se vocês me virem nervoso com alguma situação, atitude que aconteceu comigo, que Deus me livre, me amarrem. Aí eu peço ajuda. Me amarrem para eu não vingar. É por isso que a gente precisa uns dos outros, né? Manifestações de ódio não está dentro do reino de Deus.
Não é reino de Deus. Relativizar pecado. Ah, mas tudo bem, não é pecado mais e tal. Deus é misericordioso, mas Ele não mantém impune o culpado que não queira se corrigir. Está vendo como tem que ter equilíbrio? Perdoe. Cuidado com crença de meritocracia. Cuidado com esse tipo de crença, porque está explícito, escancarado nas Escrituras de que nós não temos nada. Tudo tem um dono só, Deus. Aí a gente vem falar em meritocracia, na altura do campeonato, num sistema injusto, num sistema onde poderosos exercem as artimanhas para manter-se no poder, manipular a justiça. Pega os livros de história e vê como que a justiça é manipulada. Aquele que tem mais arma é o que fala mais alto. Aí a gente vem falar em mérito. Aquele que tem mais dinheiro acessa mais rápido, acessa situações e tem mais conhecimento do que aquele que não tem. Aí a gente vem falar em meritocracia. Isso não é ideologia, gente, isso é evangelho. Isso é reconhecer a soberania de Deus, o alcance da graça, da misericórdia e da plenitude de Deus. E assim, gente, a gente deve então cultivar uma visão correta de Deus. Cuidado com um Deus que você lembra qual é o primeiro atributo que se vê. Cuidado. Às vezes você está vendo só um Deus carrancudo, bravo, revoltado, nervosinho. Não, você está vendo um Deus que se apresentou a Moisés: eu sou tardio a me irar. Eu manifesto bondade e misericórdia, mas eu não inocento aquele que deseja permanecer nos seus erros. Ore todos os dias, peça coração mais sensível. E se Deus tem tanta paciência com você, faça um exercício de aplicar parecido à paciência. Você vai ver. Muita gente você vai construir ao invés de destruir. Edificar em vez de derrubar. O último versículo do Salmo 23, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então a gente tem duas opções hoje. A gente vai continuar preso ao que fizeram conosco, não exercer a misericórdia, ou a gente vai ser livre pela misericórdia que Deus nos deu e a gente passa ela adiante e vive uma vida livre. E está bem claro no Sermão do Monte, Mateus 5, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que não são os fortões, os valentões, os odiosos, os poderosos que vencerão, que estarão com Cristo no reino eterno. Não serão aqueles que dizem que têm razão, que merecem. Serão aqueles que se acham pobres, porque nada é deles, tudo vem de Deus. Será os que choram pelos seus pecados e pela injustiça do mundo. Será os que acordam com fome e sede, não só de tomar café e comer pão, mas de viver a justiça de Deus. E será aqueles que são misericordiosos. Esses vencerão no final. É a mensagem do reino para nós. E para contrastar a religiosidade vazia que você vai ver e já viu na sua história por aí. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado pela beleza do Evangelho e pela beleza do reino de Deus que está em nós. Os sistemas econômicos, políticos e social, eles rejeitam o reino de Deus. E o Senhor formou um povo, por séculos está ensinando um povo a aprender a manusear os talheres de um reino. Nós, como mendigos espirituais, orgulhosos, mendigos e orgulhosos na mendicância espiritual, fomos chamados à salvação e enxergar diferente o seu caráter e replicar à frente esse caráter. Obrigado por nos revelar dessa forma. E obrigado pela beleza. Tenha misericórdia daqueles que estão manipulando o Evangelho. Tenha misericórdia deles, Senhor.
Às vezes a gente se ira com essa manipulação, mas eles fazem isso porque não conhecem o Deus de justiça. Eles estão vivos porque têm a misericórdia. Mas, Senhor, faça-os arrependerem para olharem para o Deus da verdadeira misericórdia e da justiça. E ajude-nos, Senhor, a ter um coração mais maleável, mais transparente, mais apegado ao Senhor e à sua beleza do que é o que fizeram conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos.
tua verdade